Boa tarde, pessoal de logística. Para mim é boa tarde, para vocês é boa noite. Hoje, dia 24/4, nosso segundo encontro, nossa aula 4, 5 e 6. São 60, falta só 54, tá acabando já, né? Então vamos lá, pessoal. O que é que eu vou falar hoje? Vou falar hoje de um troço que eu antigamente morria de raiva. Um tal de história. Não gostava de história antigamente, mas depois eu passei a enxergar a história com outros olhos. Vou falar um pouquinho da história de algumas coisas que eu acho muito legal. Aconteceu duas grandes revoluções no mundo que mudou totalmente a nossa vida. A primeira é a Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial. E depois veio a segunda Revolução Industrial. Eu não coloquei a data aqui, mas ela é de 1860 a 1914, me parece. É mais ou menos isso aqui. A primeira revolução aqui não terminou tudo, mas é industrial. Ela aconteceu entre 1780 e 1860. Perdurou então essa revolução 80 anos. 80 anos, olha quanto tempo era, né? Quais foram as duas coisas que marcou essa revolução? Só é uma revolução porque teve uma coisa que marcou. O que foi marcado? O ferro fundido. Nessa época aqui, nesses 80 anos, a indústria que fabricava os ferros, aquelas panelas de ferro fundido, aqueles ferros pesados, aqueles troços antigão que dura até você morre e o trem fica lá. Esses produtos aqui, foi a era, foi o momento que esses produtos nasceram. Tudo quanto é troço que vocês imaginarem que é aqueles ferro fundido grosso, nasceu aqui nessa época. Foi o auge, foi a pompa, foi o momento mais top dessa revolução, foi esse tipo de ferro, né? É bem provável que vocês devem ter visto aquele ferro de passar roupa na brasa, como é que chama aquele negócio que coloca em cavalo? Esqueci também como é que põe em cavalo lá, aquele negócio que ferradura, lembrei, ferradura, colher bem pesadona de ferro fundido, panela de ferro fundido e várias outras coisas que era de ferro puro mesmo. E também nessa época, entre 780 e 860, que foi 80 anos, mais uma coisa que se evoluiu, que foi a energia movimentada por carvão. O carvão mesmo, a lenhazinha que corta a madeirazinha ali, faz lenha, faz carvão dela, bota fogo e do fogo fazia energia, né? E foi nessa época aqui, galerinha, foi no finalzinho dessa época aqui, 1860, que nasceu as locomotivas, foi o auge. A maior tecnologia que tinha na época, nessa época aqui, era as locomotivas movidas a energia de carvão, pensa. E nós estamos falando, deixa eu ver aqui, de 140, nós estamos falando de 160 anos atrás. A maior tecnologia que tinha era uma locomotiva movida a carvão. Que coisa, não? E hoje, né? Como é que não está a nossa vida hoje, né? Então, pessoal, eu não vou alongar muito nessa primeira revolução industrial, porque ela não teve tanto impacto. O que teve de impacto foi a energia que movida a carvão e o ferro fundido, e ela durou 80 anos. Mas eu quero fazer um comentário aqui, pessoal, que eu acho que fica legal na disciplina, na área de vocês de logística. Nessa época aqui, no final dos anos de 1800 e pouquinho, antes de 1900, já existia o Porto de Santos, lá em São Paulo. E existia já exportação, já existia navio para fazer exportação, lógico, claro, que não era como é hoje, mas existia. E sabe como é que era feito os procedimentos de transporte dessas cargas? Tendo em vista que em 1860, 70, 80 não tinha estrada não tinha estrada rodoviária, não tinha ferrovia, não tinha sequer caminhão, né? Para vocês terem uma ideia, nessa época, pouquíssimos caminhões tinha no Brasil. Vou contar uma historinha bem legal para vocês. Mais ou menos entre 60 a 80 mil jumentos, mulas e burros caminhavam das suas regiões do país todo para o Porto de Santos. Cada um dos jumentinhos lá, dos burrinhos lá, carregava 2 sacos de um tipo de grão de um lado e mais 2 do outro. 4.
4 sacos de 50 quilos, 60 que seja, era a carga de um jumentinho, de um burro que seja. 60 mil era o rebanho, em média, entre 60 e 80 de mil rebanhos, né, que é esses bichos, que saía daqui de Goiás, da região de São Paulo, da região de Minas, dos cafezais, enfim, da região do Paraná, de Santa Catarina, com arroz, com trigo, indo para Santos para fazer exportação. Era uma frota, vamos dizer assim, uma frota de 80 mil, 60 mil animais caminhando, e o dono ia andando do lado, porque não ia caber. Como é que o jumento ia carregar 4 sacos de 80 quilos, mais o outro jumento em cima? Não dá, né? Então ele ia caminhando, o carinha. Isso era a realidade, pessoal, há um pouco mais de 100 e poucos anos atrás. Olha só como evoluiu. E aí, senhores e senhoras, antes de entrar em 1900, teve um cara muito fera chamado Barão de Mauá. Barão é um cargo... Barão é um título, na realidade, não é um cargo. Barão é um título que os governantes dão, né? Vamos trazer para a realidade, que é como se fosse um cara muito rico, um cara que tem poder aquisitivo, tem grana, é o cara que manda como se fosse um governador, um prefeito, por exemplo. É o cara que é ligado com o prefeito, com o governador. É o cara que ele não tem o mandato, mas ele tem dinheiro. E esse famoso... Barão de Mauá, o nome dele é doido, lá não lembro não, é Barão de Mauá, porque é da cidade de Mauá, a grande São Paulo. Ele olhou para aquela bagunça de animais lá para cima e para baixo, e Mauá, não sei se vocês conhecem São Paulo, mas fica próximo da capital, fica 18 quilômetros mais ou menos, é grande São Paulo, né? Para quem conhece Goiânia, é como se fosse Aparecida, você vai de Aparecida para o centro, mais ou menos isso. E aí esse Barão de Mauá olhou aquela muvuca toda, aquela plantação louca que ele tinha de laranja, de soja, de milho, e aí vai. Ele falou assim, eu tenho dinheiro, vou fazer um trem muito doido aqui. E só tinha nos Estados Unidos na época, tinha nos Estados Unidos, na Itália, na França, mas o Brasil, longe de começar a ter. Esse cara falou, quer saber de uma? Eu vou construir com meu dinheiro uma ferrovia. E Medvedev construiu? O danado construiu a primeira ferrovia no Brasil no finalzinho do ano de 1800 e pouquinho, antes de 1900. Ele construiu 15 quilômetros, eu não me recordo agora se é 15 ou se é 18 quilômetros de ferrovia. Construiu no bolso dele, e essa ferrovia, depois ele trouxe as locomotivas, os vagões e tudo, era especificamente para ele carregar as mercadorias dele. E os outros, foda-se, né? Pensa que o cara era poderoso. E aí, pessoal... foi através do Barão de Mauá que São Paulo começou a construir as primeiras ferrovias. E aí a história é longa, eu não vou alongar aqui não, vai chegar a hora certa de eu contar isso para vocês, né? Estou só contando um pouquinho aqui, que nessa época aqui da primeira Revolução Industrial, falar de ferrovia, locomotiva ainda, né? Que é diferente, né? A locomotiva movida a energia de carvão, que é o fogo, é fogo mesmo. Lembra do Titanic? Todo mundo assistiu o Titanic, né? Que botava fogo lá e os carinhas ficavam abanando e tal, era aquela mesma coisa lá. E aí aconteceu a primeira Revolução Industrial, aconteceu tudo isso, durou 80 anos, mas o que eu quero dar foco agora para vocês, é aqui, na segunda Revolução Industrial. E pessoal, o tempo, eu fugi da câmera aqui, né? O tempo aqui foi muito curto, Isso aqui, deu 80 anos, aqui deu 54 anos que aconteceu, que durou essa segunda Revolução Industrial. Começou em 1860, que foi quando finalizou aqui, e ela parou em 1914, e de lá para cá já iniciou-se uma outra revolução. Mas o que marcou essa segunda Revolução Industrial? O que marcou foi o seguinte, que expandiu, cresceu, as pessoas passaram a ter mais acesso ao segmento de indústria siderúrgica, indústria química, do petróleo e da energia elétrica. Vamos esmiuçar isso aqui agora.
deixa eu ver a época aqui, há 106 anos atrás, para ser mais exato, quando estava no apogeu da segunda revolução industrial. A vida deles lá não era como a nossa vida aqui hoje, né? Olha aqui, esse quadro aqui, ó, tem um ferro, e não é o ferro fundido da primeira revolução industrial, é um ferro fininho, mas é um ferro. Esse celular que está me gravando aqui, ó, tem uma estruturazinha aqui, ó, tem um suportezinho que tem um ferro. Aqui no blindex aqui, ó, tem um metalzinho aqui, ó, que é oriundo também, é um tipo de metal. O botão da calça tem um ferro, o negocinho do sapato tem um ferro. E se a gente começar a olhar, tudo quanto é troço que a gente imaginar, existe alguma coisinha que veio da indústria siderúrgica. O que é a indústria siderúrgica? Vamos por parte. A indústria siderúrgica é que é responsável, quer dizer, a primeira parte é a mineração, a extração do minério de ferro, né? Que é o pozinho, é um pó, não sei se vocês sabem, mas o ferro ele vem num pó, tipo uma areinha, tá? É o minério, extrai ele. Tem uns que vem pó, tem uns que vem pedrinha, tem uns que vem pedrão e tal. É um pó, então extrai primeiro o minério do ferro. Esse minério vai lá para uma indústria siderúrgica. Essa indústria siderúrgica vai fazer as chapas de ferro, seja cano, seja chapa quadradinha, seja chapa lisa, e fazem vários modelos de ferro, né? Mas aí desenvolve a primeira fase na indústria, que é transformar esse minério num aço, né? E aí, pessoal, se a gente olhar aqui para a nossa vida, aqui é o carro tem ferro, a bicicletinha aqui tem ferro, na mesa aqui tem estrutura de ferro, ali no portão tem ferro. Se vocês olharem no celular nossos aqui, ó, lá dentro da placa tem alguma estruturazinha de ferro. Se você usa aparelho, você tem ferro na sua boca. Se você usa, eu uso óculos, meu quebrou. Se você usa óculos, se você não for de plástico, também tem ferro. Então, por que a segunda revolução industrial revolucionou o mundo? Porque aonde que a gente vai, pessoal, tem o minério do ferro envolvido. E foi nessa época que o negócio, boom, explodiu. Que aí começou, todo mundo, a população inteira começou a consumir isso aqui, né? E hoje nós não conseguimos sobreviver sem essa indústria siderúrgica, que é a responsável, né? Primeiro faz o processo de mineração, depois vai para a indústria e faz o ferro, né? E aí o ferro a gente faz 1 milhão de coisas com ele, o aço. Segunda coisa aqui, ó, indústria química. Senhoras e senhores, se você for parar aqui agora a sua aula, ir lá no banheiro, lavar sua mãozinha com sabonete líquido Dove, que chique, né? Passar um cremezinho lá, creme pós-barba Boticário. Se você passar um perfume lá Malbec, que custa 300 pau, sei lá quanto é que custa. Você passar um blush, sei lá, negócio de mulher, batom, não sei o que. Senhoras e senhores, tudo isso é oriundo da indústria química. O simples fato de comprar um suco em pó, suco é líquido? Como assim em pó? É porque foi desenvolvido por uma indústria química. Um remédio, vem de como? Da indústria química. O fato de conseguir produzir um sabonete, um detergente, um desinfetante, um amaciante, ou que seja um leite de caixinha, é oriundo da indústria química. Então a indústria química ela veio para revolucionar a nossa vida. Se você está de batom agora, adivinha quem fez esse batom? A indústria química. Se você acabou de lavar as mãos ali com um sabonetezinho líquido lá, ou com sabonete em pedra, ou se você pintou seu cabelo, ou se você fez uma química muito louca, ou se você simplesmente fez a barba e passou uma espuminha, tudo isso é indústria química. Se você entrou no carro e o ar ficou fedido, eu vou ligar o ar, e aí você liga o cheirinho lá, aquele negocinho, o bagulhozinho lá do cheirinho gostosinho lá, tem química naquilo. Então se a gente vai fazer uma reflexão de 106 anos atrás, quando essa revolução industrial estava no apogeu dela, os nossos bisavós, nossos tataravós, não tinha sabonete líquido, não tinha shampoo, nem condicionador, nem suco em pó, nem leite de caixinha, nem óleo vegetal. Era banho de porco mesmo, era sabão de pedra feito em casa, Sazon, que nada Sazon, que nada, era, sei lá, era coisa do dia a dia lá. Remédio, era um remédio para cortar a cólica. Não, era uma raiz de um troço qualquer lá que tinha que amargar, dar 3 pulinhos para sarar. E a indústria química fez tudo isso.
conseguiu estudar os elementos que precisa juntar o A mais B para fazer o C, né? Como pode um suco de laranja, que a fruta é líquida, você espreme é líquida, e você compra um saquinho desse tamaninho e tem o sabor de laranja? Como pode? Química, senhoras e senhores. Então nós estamos rodeados pela indústria química. Se você pinta o cabelo, faz uma selagem, se você, enfim, você pinta a sua casa aqui, isso aqui é tinta, tinta é química, né? Enfim, pessoal, indústria química. Nós conseguimos enxergar 1 milhão de itens da indústria química que nos envolve, né? Eu gosto de usar meu gelzinho aqui, ó, o gel, indústria química, tá? O que mais? O próximo item que revolucionou o mundo, petróleo. Senhoras e senhores, há 100 e poucos anos atrás, o petróleo não era como é hoje, que tem um posto de combustível que você vai lá e compra 1 litro, ou 2, ou 3, ou 10, passa num cartão de débito, crédito, olha que lindo. Não tinha isso na época. No antepassado, pessoal, o primeiro combustível que foi desenvolvido foi o diesel, tá? Depois do diesel que surgiu a gasolina, depois da gasolina que surgiu o etanol, e depois do etanol surgiu o biodiesel, que é o diesel oriundo do óleo vegetal que é renovável, né? Você tem a energia renovável e a energia não renovável. O petróleo, aquele que a Petrobras extrai ele do fundo do mar lá, lindo, maravilhoso, é só ir lá e extrair. Está lá prontinho, mas ele é uma energia não renovável, ele vai acabar. Stephanie, ele vai acabar. E já o biodiesel, a gente pode fazer o biodiesel da extração de óleo vegetal, seja do óleo de mamona, do óleo de amendoim, do óleo do caroço de algodão, do óleo de soja, do óleo de babaçu e vários outros tipos de plantas que se planta, colhe, cozinha, espreme, esmaga e extrai o óleo. Girassol também, certo? Então, ou seja, mas inicialmente lá atrás, o combustível que era lá era diesel e não era fácil como é hoje, era difícil, né? Então o que foi essa revolução aqui, ó? A construção das refinarias. Então hoje nós temos petróleo fácil. Eu vou muito em Goiânia tem posto que aqui na esquina tem um, aqui na outra esquina tem outro, e aí se você andar mais na outra, tem outro posto, né? Tanto que a concorrência, aqui sei lá, 2,95 álcool, aqui é 2,89 e aqui é 2,79. Tudo assim, você fala, caramba, mas um do lado do outro? Sim, né? Então abriu essas portas para concorrência, para abrir refinaria, para abrir distribuidora, para abrir posto de combustível, para chegar até o consumidor final, que somos nós. Então, ou seja, revolucionou sim, porque as pessoas para ir para a escola, para ir no mercado, que seja, ela não vai mais a pé, né? Eu tiro aqui por casa. Aqui em casa, se tivesse como de ir no banheiro de carro, nós ia, né? Então acaba que o petróleo aqui, ó, esse petróleo nasce todos os outros, né? O petróleo aqui nasce o diesel, a gasolina, o etanol, depois o biodiesel, o querosene de aviação, todos os possíveis, o gás, acho que é gás hélio que chama, né? Acho que é gás hélio que chama. Não, ela é com H. Gás hélio. Enfim, todos os possíveis tipos de combustívees, sendo ele de energia renovável ou não renovável. Mas foi nessa época aqui, ó, que nós passamos a usufruir ele ficar à disposição da gente. E por fim, a energia elétrica. Não precisa nem pensar muito, né? Será que na época dos nossos avós, nossos avós até que sim, mas nossos bisavós, será que os pais dos nossos bisavós descongelava o frango que estava no freezer lá no micro-ondas para fritar na hora do almoço? Não mesmo, né? Será que na época dos nossos bisavós poderia fazer um misto quente na forminha lá de fazer o misto? Ou fazer um bolo na batedeira? Ou fazer uma polpa de fruta no liquidificador? Negativo. Nossa, tá muito calor aqui, eu vou ligar o ar-condicionado. Sem chance, né? Tá escuro, eu vou ligar a luz. Só aperta o botãozinho e liga a luz. Negativo. Pessoal, a energia elétrica, ela foi uma das mais difíceis para ser expandida.
porque ela precisa estar em todo quanto é lugar. É fio, é rede, é cabo, é empresa especializada. Então demorou. Mas nessa época aqui, ó, começou a expandir. É muito simples, pessoal. Bate um papo com os avós de vocês. Pergunta como é que era no passado. Eles vão dizer que eles não tinham energia elétrica, que eles tinham os melhorzinhos de situação. Tinha gerador, né? Mas era energia elétrica, era lampião, tinha que todo mundo dormia cedo, né? Dormia cedo, acordava cedo. Enfim, tudo isso aí. O que eu estou falando? Falando de energia, né? Então, se a gente falar no passado, pessoal, no passado eles não tinham as ferramentas que nós temos. Será que sem energia dava para ter celular? Não dava para ter celular. Notebook? Sem chance. Então, analisa bem esses 4 itens aqui, ó. Tudo quanto é ferro e aço que nós consumimos, que é em muitos e muitos itens, dentro do ar-condicionado, pessoal, tem uma lâmina de ferro. Dentro, num guarda-roupa que seja, tem as estruturas, tem as pecinhas que é de ferro, né? No dentista lá, se a pessoa for fazer uma obturação lá, uma restauração e não fazer com resina da cor do dente, vai ser ferro. Pessoal, tem ferro em tudo quanto é lugar. Indústria química. Por que será que a gente compra um extratomate, uma latinha de extratomate, uma de milho, ou de azeite, ou de ervilha, e ela dura 6 meses, 5 meses, 3 meses? Caramba, né? Muito tempo. Por quê? Porque foi desenvolvido numa indústria química realmente para conservar, realmente para durar, né? Petróleo. Já comentei com vocês que o petróleo revolucionou a nossa vida. Nós não tem como fazer viagem. Será que a gente pegaria um burrinho hoje com 4 sacos de soja e eu fosse daqui de Santa Helena para Santos a pé e eu não posso nem mandar no burro? Danado, né? E energia elétrica. Essa aula, por exemplo, aqui, ó, eu estou usando todos. Eu acredito que onde que eles desenvolvem esses giz aqui, ó, deve ter algum procedimento químico. Deve ter. Alguma coisa química deve ter. Siderúrgica, esse quadro, né? Mas o químico também entra aqui, ó, porque esse quadro ele é uma tinta verde. Essa tinta verde aqui, ó, que parece um preto, ele foi desenvolvido nessa indústria química aqui, ó. O petróleo, né? Eu vou lá para a faculdade, vou resolver minha vida, eu vou de carro consumindo petróleo, né? Energia. Se não tivesse energia, não teria como gravar essa aula, porque como é que eu ia carregar o celular, né? Pessoal, então eu acho que eu não sei se eu alonguei demais ou não, mas enfim, essa foi a primeira revolução industrial, essa foi a segunda. Bem simples de gravar. Primeira revolução, essa data aqui, ó, pode esquecer dela, isso aqui é bobeira, gravar a data é bobeira. Quem tem boa memória grava, mas quem não tem esquece aqui, ó. Grava o seguinte: revolução industrial, ferro fundido, energia de carvão. E durou 80 anos. Essa informação que é interessante. Na primeira revolução industrial, durou 80 anos, perdurou 80 anos, até eles terem uma ideia, opa, vamos fazer isso, aquilo, outro. Aí beleza, aí teve essa ideia aqui, ó. Aí durou mais 54 anos, ó, já deu encurtada. A terceira revolução industrial, pessoal, é a revolução que nós chamamos de setor secundário, onde que expandiu hoje o setor da indústria e tem indústria de tudo, para tudo, com tudo. Tudo automatizada, a linha robótica e tal, né? Mas o que eu quero chamar a atenção é que é a terceira revolução, que nem saiu a teoria dela ainda, já acabou. E nós já estamos em outra revolução, que é a revolução tecnológica agora. Daqui 100 anos, os nossos filhos, nossos netos vão estudar, olha lá em 2020, foi a quarta revolução, chamada de revolução tecnológica. Naquela época, eles usavam um celular desse tamanhozão. Naquela época, as telinhas quebravam. Eles vão rir da gente. Nossa, a telinha quebrar? Para que isso? Eles precisavam de pagar o Wi-Fi, pagar a internet para usar o Wi-Fi. Nossa, porque lá daqui 100 anos vai ser outra realidade. Mas eles vão estar falando de nós aqui. Eles vão estar falando de nós aqui. Como nós super atrasados, certo? Pessoal, então eu acho que eu consegui ser claro com vocês.
E agora eu vou falar de outras coisas. Traz.